eu contar um pouco da minha história pra vocês. A garota que cresceu na casa do pai, mas sem o pai. Eu nasci em berço evangélico, eu cresci em uma igreja assembleiana. Meus avós eram pastores, a minha mãe cuidava da salinha das crianças, o meu pai era líder dos jovens, os meus tios eram do grupo de louvor. Então toda a minha família sempre foi muito abençoada por Deus. Minha família sempre foi muito obediente a Deus e tinha uma grande conexão com Ele. E eu? Bom, eu orava, eu lia a Bíblia, eu ia nos cultos de domingo, de manhãzinha, sábado. Eu louvava junto com a minha família, mas eu não conhecia Jesus de verdade. Então eu era muito religiosa. Eu tinha todos os costumes, então se as pessoas me olhassem, saberiam que eu era cristã. Mas eu não conhecia o Pai. Eu não me relacionava com Ele, eu não falava com Ele. Bom, não de verdade, não de coração, mas até por obrigação. Em Gálatas 2,16 diz que nós não somos aceitos por seguir as leis, mas pela fé em Jesus Cristo. E naquela época eu seguia as leis, assim como toda a minha família, afinal, como não, se toda a sua família é uma grande influência? Mas eu não tinha verdadeira fé, eu não confiava e não amava Deus de todo o meu coração. Aos 13 eu queria mudar isso. Não é possível que toda a minha família fala de Jesus como se ele fosse tão próximo e tão incrível. E eu não conheço o Jesus que eles falam. Eu conhecia a história de Jesus, mas não o Jesus da história. Então eu comecei a implementar a devocional na minha rotina. Eu lia a Bíblia, orava e louvava. E foi aí que eu caí em mais uma dificuldade: constância. A primeira semana foi tudo bem, meus pais ficaram tão orgulhosos de mim. E aí eu comecei a parar e parar e parar. Veja, Jesus não era a minha prioridade naquele momento. E eu cedia aos desejos da carne ao invés de alimentar o meu espírito. Se você observar muito bem as cartas de Paulo, como Colossenses e Hebreus, ele fala sobre você permanecer na fé, para você não se afastar daquela esperança. E a inconstância na fé não fez eu chegar perto de Jesus. E veja, mesmo buscando tanta coisa da carne, tantos desejos meus, eu ainda assim me sentia vazia. E principalmente insuficiente. Com 15 anos isso começou a se agravar mais. Insuficiência. Nada parecia satisfazer um desejo que eu nem sabia o que era. Eu busquei isso em hobbies, eu busquei isso em livros, eu busquei isso em fantasias. Eu amava ler fantasias para ver se aquilo supria a falta que me fazia nesse mundo. Então eu me vi em outros mundos para evitar olhar para esse aqui, onde eu era infeliz. Então foi aí que eu tive uma ideia. E não foi a melhor ideia, mas no futuro essa ideia iria me fazer me aproximar de Cristo. Eu pensei, a insuficiência deve ser falta de amigos, por que não? Eu comecei a ser a pessoa mais sociável que existia. Em qualquer lugar que eu chegava, eu ia lá e fazia amizade, pegava o contato, começava a contar tudo sobre mim sem barreira nenhuma, porque eu precisava do quê? Amigos, afinal, qual outra explicação para o vazio que eu sentia? Com certeza era falta de amigos. Acontece que durante esse período eu não tive um filtro sobre quais amizades eu poderia trazer para a minha vida. E foi aí que tudo começou a dar mais errado. Eu comecei a ouvir conversas que não me aproximavam de Deus. Eu comecei a estar em ambientes que não me aproximavam de Deus. E mesmo nunca tendo estado perto dele de verdade, eu me senti longe. Eu não sabia o que era ser amiga de Jesus. Eu nunca tinha sido amiga dele. Mas eu sabia que eu estava me afastando, mais ainda, do meu objetivo, que era ter intimidade com ele. Então eu fiz uma oração. Eu pedi para que ele tirasse da minha vida quem me afastava dele. Eu pedi de verdade, foi de coração essa oração: Senhor, quem não é da tua vontade, que se afaste de mim. A verdade é que eu não conseguia me afastar de ninguém. Eu precisava que as pessoas gostassem de mim. Então eu pedi para Deus para que elas se afastassem de mim. E assim fez.
Depois de uma semana, muitas pessoas se afastaram de mim. Mais de 15 pessoas se afastaram de mim. Pessoas que eu amava muito e que eu acreditava que iriam ficar comigo para sempre. E foi aí que eu me senti terrível. Essa pessoa que já se sentia insuficiente, que tentava agradar a todos, que tentava se mudar para que as pessoas amassem ela, tinha acabado de perder elas. O que tem de errado comigo? O que eu fiz? E eu comecei a entrar nesses pensamentos, mais fundo e mais fundo e mais fundo. Foi um período que eu não sentia fome. Eu não conseguia dormir. À noite era só eu, a escuridão e os meus pensamentos. Foi uma época em que eu não podia ficar 2 minutos sozinha, que eu já começava a pensar coisas ruins, muito ruins, sobre mim mesma. E minha mãe disse: filha, sabe quem vai te ajudar agora? Jesus. E eu encontrei refúgio em Jesus. Veja, a pessoa que buscava o amor de todo mundo encontrou o amor. A pessoa que sempre fez tudo para se sentir amada percebeu que ela sempre foi. E como há muitos anos eu procurava isso, no momento em que preencheu meu coração, eu não consegui mais sair. Quando você é tocado pela glória de Deus, há uma transformação interna. Quando você é tocado pela glória de Deus, não tem como ser a mesma pessoa, não tem como enxergar o mundo de maneira igual. Tudo muda. Tudo muda porque tudo que você faz é para a honra e glória dele. Tudo muda porque todo dia que você acorda, você pensa: muito obrigada, Jesus, porque foi o Senhor que me acordou hoje. Tudo muda porque quando você se sente sozinho, você lembra que você nunca tá. Ele sempre tá com você. Tudo muda porque quando você sente medo do futuro, do que vai acontecer, do que eu preciso fazer para criar a minha própria história, eu lembro: Deus escreveu minha história. Deus é o autor de tudo. Deus tem planos para o meu futuro, então por que eu vou me preocupar? Dia após dia, eu fui conhecendo Ele e eu nunca mais parei. Até chegar um momento que o Espírito Santo me incomodou. Eu percebi que não podia ficar só pra mim. E é aí que você entra. Estar próximo de Jesus te dá uma paz que ninguém consegue entender. Te faz sentir um amor que ninguém consegue explicar. E em um determinado momento, precisa ser dito para alcançar outras pessoas, para alcançar você. E agora esse é o meu maior desejo: espalhar o Evangelho, dizer às pessoas a boa notícia, ser luz do mundo e o sal da terra. Se você se identificou com alguma parte da minha história, se sentiu tocado em algum momento, ou achou uma mensagem muito linda e quer se aprofundar nisso, se você busca ser mais próximo de Jesus, eu peço que você fique aqui. Esse é o nosso ambiente seguro e confortável, onde buscamos sempre ter uma amizade ainda maior com Ele. Que a paz de Deus esteja com todos vocês nesse dia.